eles que fazem parte do primeiro Fotoclube de Valinhos. Ontem teve aquele encontro de Fusca, né? Carros antigos, mas especialmente o Fusca, na Praça Washington Luiz. De repente, estou chegando lá, vejo um varal de fotos bem bonitas, né? E ainda brinquei com meu marido, nossa, o pessoal está tirando foto aqui, já está registrando. Mas aí que fui saber que eram os integrantes desse Fotoclube de Valinhos, que com muito orgulho, né, eu posso trazê-los aqui, porque a gente volta lá para trás, Haroldo Pazinato, que registrou a memória dessa cidade. Aliás, breve, daqui um pouquinho, vai ter um projeto que conta os 60 anos de história, de registros do Haroldo Pazinato aqui na cidade de Valinhos. E agora um outro grupo toma peito e faz esse trabalho também. Não é isso, Rodrigo? Muito bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Valinhos. É um prazer imenso para a gente, né, estarmos aqui para falar de uma coisa tão gostosa e tão viva que é a fotografia dentro da cidade de Valinhos, que é uma oportunidade muito boa para a gente seguir com a fotografia dentro de Valinhos, que não é um pioneirismo do Fotoclube, né? Isso não é da gente, mas a gente gosta de pensar muito a respeito de Haroldo Pazinato, que foi uma pessoa, um personagem, né, fantástico da comunicação e da arte de Valinhos, né, junto com o V8 também, que ele trabalhou bastante, né, eu conheci o V8 quando eu fazia jornalismo na PUC. Então, essa história que a gente está começando esse ano, né? O Fotoclube começou no final do ano passado, né? Ele foi fundado e as nossas atividades começaram agora esse ano. E a gente está pensando assim em várias ideias, vários movimentos. E eu acho que o primeiro movimento que a gente teve foi então de homenagem ao Haroldo Pazinato, né? Que eu dei uma pesquisada e eu felizmente cheguei a conhecê-lo na época que eu trabalhava no Correio de Valinhos e foi muito importante assim esse contato, muito pequeno, mas muito prazeroso e me marcou bastante. Então essa primeira parte, esse primeiro momento do Fotoclube homenageando o Haroldo já é um momento em que eu acredito que nós começamos bem já, né? Na verdade, né, Rodrigo, é resgatar. Ontem eu vi, não sei se foi, quem foi que falou, eu não estava passando na televisão e alguém falou o seguinte: a cantora lá, Ivete Sangalo, ela estava numa entrevista e aí o camarada fala para ela, né, que ela tá sempre resgatando, que ela vai na Bahia, ela tá sempre por todas, ela fala assim, que ela gosta muito. E quem não resgata, quem não vai buscar nas raízes, não vira, não faz sucesso. Então eu acho que é isso mesmo. Se a gente não... História tá lá, é registro, é inegável, a gente não pode deixar de dar o nome a quem realmente fez, porque é história. E o que vocês estão fazendo também é um resgate dessa história, é um reviver dessa história através da fotografia. E reviver e registrar para o futuro. Foi o que o Haroldo fez. Quando o Haroldo saía com a sua máquina, a dona Jandira conta que ele vinha à missa de domingo e vinha com a máquina. Acabava a missa, ele ficava tirando foto de um monte de pessoas. O que ele fez? Ele registrou o momento da história que vocês estão fazendo, né, Ulisses? E você faz parte do grupo. O Ulisses tem uma paixão pela fotografia que foi, assim, despertada, mas agora ela é muito intensa em você, não é? Assim como participar também de rádio, ainda continuo triste porque a condição física não me permitiu, mas estaremos aí na feijoada. Ainda bem, né? 28 de julho, né? 28 de julho, super feijoada. Então, duas paixões aqui: rádio, os amigos, junto com o pessoal da rádio, os amigos junto com a fotografia. E sim, a fotografia, ela é o que eu escrevo sempre ali, ela registra o momento e dá um significado para aquilo. Então, nós vimos ontem a importância do grupo, ele está atuando cada vez mais, pessoas novas chegando ontem também. E a temática, o pessoal está conseguindo entender que fotografia ela tem que ter um tema, ela tem que ter, além do significado, ela tem que ter uma motivação. Isso nós estávamos conversando muito ontem, ficamos ali.
Então, fotografia para nós hoje, para mim principalmente, é uma terapêutica. E é engraçado, né? Porque a fotografia hoje, o equipamento possibilitou a todo mundo tirar foto, né? A máquina digital veio para revolucionar, diferente de outros tempos, que eu me lembro que quando eu trabalhava na prefeitura e o Haroldo era o fotógrafo, a gente tinha uma maquininha lá para uma eventualidade. E aí tirava a foto, tinha que dar a máquina para o Haroldo, ele levava na câmera escura, cortava o filme para tirar só aquela que... e voltava o resto do filme dentro da máquina para outro uso depois. Então era um complicador, era caro, era um processo mais difícil. Hoje não. Você tira um monte, depois você vê o que serve e o resto joga fora. Mas o duro, e deve acontecer com vocês também, porque a gente quando trabalha no meio de comunicação, quando você aparece com uma máquina, as pessoas dizem para você, onde vai sair? Ah, não sei. Em algum lugar possivelmente saia, né? Internet hoje ajuda, os portais de internet, Facebook, em algum lugar pode ser até no jornal. O jornal ainda é o máximo, né? Quando a pessoa sai no jornal, ela se sente a glória, né? Mas não é sempre que a gente tem um espaço no jornal, não é, Rodrigo? Você sabe muito bem disso. Sim, com certeza. Eu estava lembrando de uma história que eu contei. Eu dei 2 anos de aula no Senac em Campinas, né, de fotografia. E a gente sempre comentava a respeito disso, porque muitas pessoas de hoje, assim, pessoas de até 20 anos, 22, 25 anos, não se dão conta desse processo antigo de revelação fotográfica, né? E eu estava falando a respeito disso, porque por mais que a gente tenha essa facilidade da câmera digital, ela tem uma vida útil. Então as câmeras semi-profissionais, por exemplo, que são as câmeras que estão numa faixa de 900 até R$2.500, ela tem uma vida útil, por exemplo, de até 100 mil cliques. Passou de 100 mil cliques, 100 mil fotos, ela trava, você tem que trocar alguns componentes dela que na verdade não compensa você comprar uma outra câmera. Ela vira então, descartável, assim, né? Exatamente. É diferente, por exemplo, dessas câmeras antigas que a gente utilizava. Eu lembro que a primeira câmera que eu utilizei na minha vida era uma Yashica, que minha mãe me deu. E eu adorava fotografar, mas eu não tinha técnica nenhuma. E eu fui descobrir mais ou menos sem querer que eu já tinha um cromossomo X ali dentro de mim que dizia, olha, Rodrigo, você num determinado momento da sua vida você vai ser fotógrafo. Não sei se é da função analógica ou digital, mas você vai ser, porque a família tem, desde 1910 a família tinha ateliê fotográfico em Piracicaba e em Jaú. Então isso já estava dentro de mim. E aí eu fui estudar e percebi essa questão que é importante. A gente tem que estudar. Por mais que a gente ame fotografia. Eu gosto de fotografia, eu gosto de música, eu gosto de pintura, escultura. Mas você tem que estudar. E você tem que saber. E essa história de você pegar uma câmera e falar, bom, agora é só clicar. Agora é só clicar e apertar o botão e beleza, deixa a câmera que faz sozinha. Não é bem assim. Eu descobri isso a duras penas porque eu tinha uma câmera e eu clicava tudo, adorava clicar, clicava tudo. De repente, a hora que eu vi, eu tinha tirado mais de 150 mil fotos e ela pifou. E aí eu tive que comprar outra câmera. Não teve outro jeito. Então, assim, essa questão do Haroldo, eu lembro que a nossa conversa foi na prefeitura. Uma das nossas conversas foi na prefeitura e ele falava de equipamento bastante, né? Assim como o Aloysio Moraes fala. O Aloysio é o vice-presidente do Fotoclube, né? E a gente adora conversar sobre equipamento. Faz muito tempo que a gente se conhece, né? E ele vive falando de equipamento, que ele gosta de equipamento analógico ainda. Eu também gosto, Roseli, confesso, mas a facilidade da câmera digital e essa questão, por exemplo, do filme que tem, antigamente era a ASA, né? E hoje é a mesma coisa do ISO. Dentro da câmera digital, que você tem o ISO 100, o ISO 3200, o ISO 56000 e tralalá. Isso é uma coisa fantástica que a tecnologia nos proporcionou dentro da fotografia, né? Porque até isso você tinha que comprar o filme. O ISO 100 era um preço, o ISO 400 era outro, o ISO 800 era outro.
Então isso é muito bom. Em compensação, essa questão de você clicar muito, pega uma foto e joga 1000 fora, você acaba deixando o equipamento de uma forma... acho que a gente banalizou um pouco essa questão física da fotografia, né? O equipamento, a forma de fotografar. Então, é uma opinião minha, mas é uma opinião acadêmica também, que é importante, né? O importante é, quando a gente não é fotógrafo, é o meu caso, eu sou só jornalista, mas eu preciso, às vezes, da imagem para, como é que fala? Para ilustrar o trabalho que eu estou fazendo. Como eu não sou fotógrafa, eu não me arrisco a tirar uma, duas, eu tiro mais, porque às vezes nesse monte que você tira, você salva 3, 4 e o resto tem que jogar fora mesmo, né? É diferente o meu olhar, o olhar de vocês que são mais técnicos, que sabem mexer nas funções da máquina. Eu, como não sei muito, eu fico no meu básico, né? E aí capto aquela imagem que eu preciso, se precisar de alguma outra coisa melhor, aí outra pessoa vai fazer, mas para aquilo que eu preciso, a divulgação rápida, do jeito que está sendo feito, tá bom. Mas eu entendo perfeitamente essa sua fala, que é esse olhar do fotógrafo. O Marcel Pazinato, que é o neto do Haroldo, ele falou que nas pesquisas que ele fez agora, nas fotos do avô, ele percebeu que o Haroldo sempre tinha um olhar diferente, que a gente não percebia às vezes na foto dele. Então tem um avião que veio no aeroporto de Viracopos e tem uma pessoa olhando assim. Tem uma outra coisa, tem sempre alguém na foto do Haroldo numa posição diferenciada. O que é isso? Não é o melhor foco, é o olhar do fotógrafo, não é? Sim, com certeza. Que vocês têm muito mais aguçado do que o leigo. Eu acho que o maior fotógrafo que nos ensinou isso e continua nos ensinando, né, apesar dele ter já falecido há tempos, é o Henri Cartier-Bresson. Foi o grande fotógrafo que nos mostrou esse olhar que não é um olhar normal, não é um olhar de pessoas comuns. Tem muita gente que fala para mim, que vê minhas fotos e fala assim: Rodrigo, mas onde você estava? Que ângulo que você estava que eu não vi essa cena? E eu falo: não, eu estava do seu lado. Só que eu vi essa cena de uma outra forma. É engraçado que, para mim, Roseli, a fotografia é o seguinte: eu primeiro tenho que fotografar na minha mente, para depois fotografar de fato. E tem que ser um processo rápido. É um processo muito rápido. Então, em alguns momentos eu fui contratado para fazer a Festa da Uva de Louveira, para fazer só os shows grandes, o palco principal. E eu fui fazer por uma grande felicidade, eu tive o prazer de fazer o Teatro Mágico, que foi o último show, né, da Festa da Uva. Eu fiquei extasiado, mas eu não podia ficar extasiado porque eu estava trabalhando. O espetáculo é muito bom, é maravilhoso. Só que eu falei: eu não posso me envolver no espetáculo, me dar o direito de ficar, sabe, maravilhado. E eu fiz. É engraçado isso, né? Tem alguns amigos, o Carlos Braganholo, que trabalha na Folha, né? De Valinhos, o Carlão, e o Alexandre Marangoni, eles viviam, na época que a gente trabalhava junto, eles viviam tirando sarro de mim, porque era a época do analógico, e eu tirava muitas fotos pro jornal, eu chegava com 3, 4 rolos para deixar uma foto no jornal. E eles brincavam comigo e falavam: pô, cara, não dá, desse jeito você vai gastando muito. Você vai levar a gente à falência. E já essa parte digital, eu fiz 2.500 fotos do show do Teatro Mágico. São 2 horas de show, é muita foto. Mas valeu a pena, porque eu separei 200 fotos, que são fotos que excelentes. Não dá, assim, eu coloco no Facebook, às vezes, para ver qual é a repercussão, né? E é simplesmente fantástico, e é uma coisa legal. A gente depende muito, Roseli, da luz. A fotografia a gente depende da luz. O Haroldo, ele usava muito bem a luz. Até mesmo nessa foto do avião que eu já vi, né? O Marcel já me mostrou as fotos que ele utilizava
apenas para registro da prefeitura, né, de eventos, mas as fotos que ele utilizava bastante também para uso pessoal, que era fotografia de retrato, né, essa questão de ir para a igreja e fotografar pessoas, por exemplo, que era um prazer dele, né? Ele utilizava muito bem o foco e a luz, né? E como disse Fernando, né, o Haroldo tinha um outro lado, que era, ele tinha tanto prazer pela fotografia, que muitas vezes via ele fazer isso. Então ele ia num evento, principalmente aqui na igreja, né, muitas vezes isso. Aí depois que ele fotografava bastante, ele fazia um albinho e dava de presente. Ah, isso Olha aqui que é para legal. guardar, não é? Maravilhoso. Então ele não queria só o financeiro da foto, ia muito mais além, né? Do prazer, nem sei decifrar direito, mas no tempo do nosso querido Paçoca, né? Nas dificuldades, ele venceu. E vocês estão indo no rumo, né, Ulisses? A máquina às vezes é pequena, mas ela registra igualzinho a grande. O Ulisses tem uma máquina, só para cortar um pouquinho, ele tem uma máquina que ele olha para mim e fala, cara, minha máquina é assim, assim, assim. Não, é fundo musical, né? É fundo? Fundo. Deixa eu tocar. Tem, sempre conversa muito sobre isso. E aí a gente fala sobre isso, Ulisses, não é máquina. Você tem que ver o seu jeito, cara. Isso. Eu tinha falado para ele ontem, até ontem mesmo lá na exposição, eu falei, Ulisses, eu fui contratado uma vez e ganhei um cachê, né, que a gente fala, por causa de uma foto que eu fiz uma câmera digital de R$500. E é uma foto. O cara olhou a foto, falou, não, é você que eu quero contratar. Então, assim, independente do equipamento, é o olhar mesmo, que o Haroldo tinha e que o Ulisses tá tendo. Cada vez. Também tô tendo, porque não é aprendizado constante, né? Não é porque eu já tenho essa genética ou já estudei bastante sobre fotografia, não. A gente vai aprendendo até o final da vida. Não é? E esse fotoclube, qual é o objetivo principal dele, Ulisses? O Rodrigo é o presidente, mas vamos passar a bola. Não, aqui não parece, mas eu sou o RP da... então, eu vi aqui, né? Você pensa o quê? Você que tem que falar agora. Não, que é isso. Na verdade, esse nosso grupo, literalmente, é um grupo de amigos. A gente cada vez mais está atuando junto, aprendendo. Fala do Carlão, fala do Alexandre. E todas as pessoas que são apaixonadas pela fotografia, mas assim, ninguém a critica. Todo mundo fala assim, vamos juntos. E a ideia do Fotoclube é exatamente isso. É trazer a fotografia como um elemento de cotidiano. Que era isso que o Haroldo fazia. Ele registrava o cotidiano. Outro dia nós estávamos no primeiro varal fotográfico, conversando exatamente isso. Falta aos fotógrafos hoje entenderem que essa foto que ele tira hoje, amanhã pode estar contando a história da cidade. Então a importância, principalmente dos que estão nos jornais, que estão também nos órgãos públicos, é entender isso. Aquela fotografia dele vai amanhã contar uma história da cidade. Que história que você vai querer contar nisso? E a ideia do Fotoclube é fazer, através da fotografia, a divulgação desta... Porque para nós é arte, alguns até dizem que não, mas entendemos sim como arte, disseminar o conhecimento. Queremos, assim, já estamos fazendo através do varal fotográfico, mostrando que existe uma história que pode ser registrada. Mas a principal intenção nossa é trazer as pessoas para que entendam que você pode, de um celular, foi isso que nós conversamos muito ontem, até uma máquina top, você vai poder fazer a fotografia e treinar o olhar para o cotidiano, para o dia, para as pessoas. As nossas fotos também marcam muito isso. Cada um tem uma característica, mas ela sempre está contando o movimento da cidade. Nós vamos realizar ainda workshops, oficinas, muitos varais fotográficos, saída fotográfica, provavelmente deve ser a próxima coisa, né? Sim. Então nós vamos realizar muito isso, é trazer as pessoas para conversarem sobre o registro de um momento. Essa não é a intenção. Aquele varal ontem, acho que chamou atenção, porque foi a minha chegada, foi a primeira coisa que já me impactou ali, né? Aquele Fusca cor-de-rosa que está rodando a cidade. Eu falei, o Fusca está aqui, nossa, eles já estão fotografando, já estão pondo aqui, né? Mas é um varal que vocês retrataram, principalmente o Fusca ali, né? E eu acho que deve ter chamado a atenção de muita gente. Foi a temática dessa vez, né? Foi a temática, com certeza. E as nossas conversas, né, dentro do Fotoclube, elas puxam para essas questões que têm uma ligação muito grande com a história, com a memória da cidade, mas tem essa ligação com a experiência de cada um, porque o Ulisses, ele é o diretor de relações públicas, mas ele tem uma experiência
pessoal dele, uma experiência própria, que no final ela vai agregando os valores dentro do fotoclube. E isso é muito importante. Não é só pela fotografia, não é só pela memória. São pelas experiências de cada um também, dentro da fotografia ou dentro de outro segmento, Roseli, que a gente consegue agregar esses valores e levar. E o mais importante é o respeito que a gente tem com cada um, com cada valor, sabe? E eu acho que nas primeiras reuniões que nós tivemos, eu falei, cada um tem a sua função. Eu sou o presidente, o Moraes é vice, deixa eu falar aqui quais são as pessoas. Opa, vai lá. Então, nós temos o Aloysio Moraes, que é o vice-presidente, a Andréia Valadão, que é diretora tesoureira, né? O Marcos Parodi, que é diretor de fotografia, o Salomão Honório, que é diretor de eventos, o Ulisses Porto, que está aqui do nosso lado, né? O Marco Antônio Valadão, que é o diretor de comunicação, o Carlos Braganholo, o Carlão, que é o diretor artístico, e o Alexandre Bertão Marangoni, que é o associado fundador. Ele não quis nenhuma função, nenhum cargo por enquanto, porque ele não se achava muito preparado para isso, para aquilo. E a gente até compreendeu, porque ele tinha passado por um processo de concurso público, agora ele é concursado na prefeitura, então, olha, eu ajudo, mas eu não quero misturar as coisas por enquanto. Me responsabilizar por mais atrativos e tal. E a gente percebe, mas assim, na verdade são todos amigos. São todas as pessoas que estão dentro do fotoclube como fundadores, elas são pessoas que têm um envolvimento na fotografia, mas são pessoas que têm uma amizade boa. Então isso já é o fruto de o começo de um bom trabalho. E o Ulisses, assim, a gente sempre conversava lá atrás, faz bom tempo, hein? Faz tempo, sobre fotografia. Ele já havia feito um curso na Secretaria de Cultura, né, promovido pela Secretaria de Cultura de Valinhos, mas na área de cinema. E aí você fez também sobre fotografia. Fiz também. Então? Tô sempre aquilo que nós conversamos. Antenado. Fotografia e aprendizado. E hoje, você juntando a fotografia, a imagem em movimento, que é o vídeo, e mais a mídia digital, hoje as informações só não chegam para quem não quiser, ou quem não souber utilizar. E o cinema, por incrível que pareça, fazer cinema, que foi lá aquela oficina da Tela Brasil, que foram 3 finais de semana, foram 2 meses e meio, isso. Com 11 encontros, eu sou sincero, ali eu descobri que nasci por fotografia. Por incrível que pareça, fazer um curso de cinema, eu descobri que nasci por fotografia. Porque é apaixonante. Eu tenho ali o Thiago, que adora a parte da imagem em movimento, que ele é apaixonado por isso, e eu sou apaixonado por aquela imagem que, num clique, ela conta a história. Consigo entender o significado do resto, mas ali me apaixonei. E sempre converso com o Rodrigo, principalmente porque ele tem essa história cultural com a fotografia dele, da família, os amigos, e o olhar, porque são olhares que se somam. Eles não se colidem. E aquilo que acontece muito, o mesmo tema produz N expressões. E isso que é a parte gostosa da fotografia. E você hoje, com a máquina que ele falou, apesar de você tirar muitas fotos, tem uma grande vantagem. Você pode, além de ter a temática, tirar fotos, mas principalmente você ir treinando o olhar. Isso é o que permite a máquina digital hoje. E o principal está ali, ó, tem um celular ali em cima. Hoje, com os filtros que você tem, você tira fotos que seriam só da janela, ele ali, de repente você joga um filtro, ficou maravilhosa, né? Isso, exatamente isso. Mostrar que todos podemos. Agora, o objetivo do Fotoclube, além de fazer os varais, de ter essas conversas, vocês pretendem também abrir isso à comunidade através de troca do conhecimento de vocês, através, sei lá, de oficinas, de workshop, cursos? Como é que vai ser isso? A intenção nossa é tudo isso. Vai passar de seminário, fórum, palestras, enquanto inclusive ontem teve já a ideia do que acontece lá em Salto, né? Um bar de fotografia, para você ter ideia. Temático, onde você tem um espaço para as pessoas fazerem o curso, exercerem ali, mas é um bar onde a temática é a fotografia. Já legal. A ideia foi evoluindo. E, além disso, está aberto à comunidade. Na verdade, nós temos um grupo no Facebook, as pessoas podem procurar lá, que é o Fotoclube Valinhos. E
É aberto. Nós temos os sócios fundadores, que são aqui para dar um norte, mas já temos o quê? Você viu a última? 150 ontem à noite. 150. Aí da região, porque ou é só Valinhos? Não, na verdade eu acho que 100, mais ou menos 100 pessoas são de Valinhos. É mesmo? E 50 são ex-alunos meus do Senac, por exemplo. Olha que legal. Então isso mostra que as pessoas estão realmente interessadas em evoluir na imagem que eles vão captar, não é? Exatamente isso. Mostra que as pessoas elas não estão querendo só registrar, elas estão querendo significar. Isso que está acontecendo. A questão da ideia hoje que movimenta muito o mundo hoje em dia, que é a coisa que se chama singularidade. O aceitar as individualidades. Então a fotografia permite isso. Porque você vai tirar uma foto colorida, uma foto preto e branco, uma foto com um filtro, e ela conta histórias diferentes. Nós estamos acompanhando essas questões de mobilização que está acontecendo na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro aconteceu ontem também, a importância do pessoal. Inclusive eles fizeram um vídeo dizendo, olha, se você for a determinada movimento ali, fotografias, filmar, ensinam até como é que você faz isso daí para você ficar registrando todos os olhares. Então, não tem mais. Hoje, se você pensar numa única expressão de arte, ela não existe mais. Podemos dizer apenas que o cinema ela somou todas. Mas a fotografia, pelo menos para mim, posso estar aí falando já de paixão mesmo, porque não tem, é como o rádio. O pessoal pode falar de TV para mim, mas rádio ele está ali. Tanto é verdade que se você pega a informação de uma rádio que é regional, como a CBN, e pega a IPTV, que são duas potências, é instantâneo o que acontece. Se deslocar uma equipe, você desloca uma pessoa. Agora, no outro tem que deslocar o repórter, deslocar o cinegrafista. É uma outra história. A fotografia permite isso. Eu estar aqui agora, quando a gente fizemos alguns cliques aqui, registramos, daqui a pouco vai estar lá no grupo, e você, nessa hora, você significou um instante. E deu a ilustração que ela havia falado do texto. Então, depois... Aqui tem uma mensagem do Irineu Tavares. Irineu, grande Irineu lá da Santa Casa, ele diz assim, ó: bom dia, Roseli, bom dia aos seus convidados. Falar de fotos, mexer com fotos do Haroldo Pazinato, mexer no bom sentido, né? É de grande responsabilidade. Parabéns a vocês. Ele fala assim, conheci o Haroldo Pazinato, que é um grande artista, e aí ele diz para vocês fazerem exposição das fotos que vocês tiram. Irineu, eles já fizeram ontem, é o varal, dentro dos eventos, eles vão estar presentes sempre, não é? Sim, a gente conversou com o secretário de Cultura, né, o senhor Wilson Ventura, e a gente fechou a nossa participação em todo o terceiro domingo de cada mês, juntamente com o Carros Antigos e a Estação das Artes, que é a feirinha de artesanato, né? E algum outro evento que porventura possa ter, trazido da Secretaria da Cultura, musical, artístico, dança. Então, todo terceiro domingo de cada mês a gente está participando dessa movimentação cultural na cidade. Além disso, a gente tem as saídas fotográficas que a gente primeiro faz a saída, faz a impressão da saída e realiza o varal fotográfico. As duas vezes foram assim, aconteceu assim, né, dessa forma. A primeira vez foi com relação ao Haroldo Pazinato, e depois agora com relação aos Fuscas. E a próxima a gente vai pensar na nossa próxima reunião, qual vai ser o tema. E aí, julho, né? Julho. O terceiro domingo de julho a gente vai e expõe. E, na verdade, a gente tem uma agenda para 2013 que nós estamos tentando seguir, né? Porque nós somos uma associação, daqui a pouco nós seremos uma associação de fato. Formal, sim, de fato já somos. E nós vamos seguir uma agenda com um certo rigor, né? Porque nós precisamos também, Roseli, de parcerias dentro da patrocínio, porque tudo isso custa. Exatamente. Tirar foto, tudo bem, mas depois tem que fazer essa foto, isso exatamente. Custa, né? Algumas pessoas vieram falar com a gente ontem com relação a isso. Poxa, é um varal, legal, mas quem são vocês? Então, a gente precisava, por exemplo, de um banner explicativo dizendo, olha, nós somos o Fotoclube Valinhos, fundado lá. Então, precisamos dessas parcerias para a gente... Precisa agregar valores, né, Rodrigo? Exatamente. E não só a parceria financeira,
né, Roseli? A gente precisa de parcerias de pessoas também que são interessadas em promover essas questões nossas, essas parcerias. Vamos conseguir desconto em materiais fotográficos, os associados podem conseguir desconto de equipamentos, então a gente precisa disso, né? Descontos em livros que são relacionados à fotografia, que não são livros baratos. Eu estava vendo um livro que eu queria comprar esses dias sobre o Bresson, custa R$ 300 um livro, é bem caro, né? Às vezes fica inacessível, né? Exatamente. Então, é uma luta que, assim, é prazerosa pra gente, mas é uma luta, né? A gente conseguir patrocínio. A gente nasceu, o Fotoclube nasceu, então agora a gente tem que se manter vivo dentro da cidade de Valinhos, que eu acredito que Valinhos vai abraçar essa causa com muito carinho e sempre pensando também não só na questão artística, na questão dos valores que a gente está agregando, porque assim, nós somos os membros fundadores, mas nós somos a diretoria atual, nós não vamos ser uma diretoria perpétua. Então, as próximas diretorias, que são os nossos mandatos, são de 2 anos, né? A gente decidiu isso em reunião, né, Ulisses? Isso. Ulisses ele é o diretor de relações públicas, mas acima é o jurídico. Ele é o cara que conseguiu, assim, dar um norte pra gente nessas questões, que são questões difíceis, né, Roseli? A gente sabe disso. Então ele ajudou muito nessa forma e a gente tem esses 2 anos para trabalhar. E é o que eu falo para eles: olha, a gente tem que fazer um grãozinho, um tijolinho por vez. Com certeza, né? Não dá para sair a casa pronta. Exatamente. E se ela não tiver uma estrutura, ela cai. Com certeza. Então com é certeza. O que vocês estão fazendo, já estão subindo com a estrutura. O que eu percebi ontem, e para mim foi uma grata surpresa, porque a gente saiu para caminhar, aí eu ainda disse para meu marido: vamos lá na praça que está tendo um encontro de Fusca, vamos para aquele lado. Nós chegamos lá, ontem estava um dia super agradável, não tinha aquele sol ardido, né? A praça, apesar dela estar muito feia e abandonada, que ela ficou durante tantos anos, mas ainda ela conserva uma beleza assim que é dela, né? Aquele espaço onde todo colorido, cheio de carros coloridos e pessoas. Eu vi muita gente circulando por lá. Aí eu fui lá na feira de orquídeas. Foi um outro momento, né? Fui lá, dali nós subimos até lá. Aí o Fernando, até, que faz parte da associação, ele falou: podia agregar, né? Os carros antigos poderiam estar aqui juntos para. Falei, poderia, mas foi muito legal estar na praça. De repente poderia ter a exposição de orquídeas na praça. A praça é do povo, a praça é um lugar agradável, aconchegante, né? E a gente tem que usar o espaço que tem disponível. O parque é um espaço disponível, mas a praça também não é? E é um lugar fantástico para se fotografar. A Praça pela Praça é um lugar fantástico para se fotografar. A Praça 500 Anos é bonita, né, em Valinhos. Eu coloquei uma foto, Ulisses, até a gente estava comentando sobre isso. Eu coloquei uma foto da entrada, eu fiz uma foto de cima do viaduto, não foi do viaduto, foi de uma ponte do trevo de Valinhos, Campinas Valinhos, né? De cima da ponte. É a entrada de Valinhos. E eu coloquei no Facebook, muita gente curtiu e comentou tal. Eu falei o seguinte: Valinhos tem uma entrada fantástica de cidade, visualmente dizendo. A entrada de Valinhos é fantástica, é linda. Ela tem a questão urbana, ela tem a questão do verde muito forte. E nós temos aqui na cidade vários elementos entre a Praça 500 Anos, a Washington Luiz, o Parque Municipal. Nós temos a Pedreira. Se bem que a Pedreira eu tenho um pouco de medo lá, Roseli, porque eu fui fazer um book fotográfico uma vez lá na Pedreira. E aí eu falei: vamos ali naquele lugar, que eu achei bonito. Eu entrei com era um menino que estava fazendo modelo. Eu entrei, eu tomei uma picada de vespa na ponta do dedinho.
e era uma nuvem de vespas. Tá louco, tô fora, hein? Olha, eu fiquei em pânico. Eu falei, bom, agora eu tenho alergia, eu vou morrer aqui na pedreira. Bom, mas assim, nós temos alguns recursos, a Serra dos Cocais, né, que é um lugar fantástico para a gente ver. Nós temos o observatório, é o Abraão de Moraes, eu acredito que é o nome dele, né? Que é muito legal a gente ir. Nós temos tantos lugares legais aqui em Valinhos para fazer a saída. A Fonte Sônia, né, que é legal. A Fonte Sônia é centenária, né? Tem as partes antigas da cidade também, exatamente, né? A Rua 12 de Outubro, o início da Rua 12 de Outubro, as casinhas da Rua 12 de Outubro, elas contam uma história que já não existe mais, que é a história do início da cidade, da construção da cidade. Ainda tem casarões por aí, né? Então, com certeza, a gente tem que preservar isso, não só na memória, né? O Haroldo tinha várias fotos dessa época, né? Eu tenho uma foto que até o Ulisses refez a foto, né, da Matriz São Sebastião, que ele fez de lá de cima, e o Haroldo tinha feito, ele pegou a estação ferroviária lá de cima, então é fantástico, e a gente tem que preservar fazendo isso. Um paralelo, né? Exatamente. Como era, como ficou, não é? Exatamente. E isso é muito legal. O Ulisses fez com propriedade, junto com a Andréia. Com a Andréia Valadão, exatamente. Exato. Né? Então a gente tem que pegar essas experiências, a gente tem que carregar não só para a gente, mas para o futuro, porque o Haroldo fez isso há 40 anos, 60 anos. E a gente está fazendo isso para daqui a 60 anos também, para as pessoas lembrarem disso. Né? O problema é que as pessoas não têm memória. Então, vê hoje, por que eu vou guardar isso? Joga fora. Uhum. Tudo é descartável, tudo joga fora. E o Haroldo não, ele guardou muito bem os negativos, que hoje possibilita ter essa imagem de novo, com qualidade, né? Não perdeu nada do tempo que ela foi tirada. Então a gente tem que ter esse olhar. Ter a máquina na mão e sair fotografando é legal, é gostoso? Mas a gente não é fotógrafo. O fotógrafo tem que ter um aprimoramento, tem que estudar muito, tem que... ontem em casa ainda eles estavam brincando comigo, você pode usar isso. Eu falei assim, olha, eu não sou fotógrafo, então não inventa muita moda, porque depois vou chegar na hora e não vou saber fazer. Eu falei, mas você não é fotógrafo, mas você não quer aprender. Eu falei, não é isso. É que às vezes eu preciso ser tão rápida na minha ação que então é melhor não inventar moda, né? Então eu não sou fotógrafo, eu sou jornalista. É muito diferente do repórter fotográfico, não é? Mas o seu olhar, Roseli, mesmo assim, sendo jornalista, ele tem o seu olhar é mais apurado do que o olhar de pessoas que não têm esse contato com o fato, né? Que não tem esse compromisso profissional com o fato, né? Então, quando a gente tem esse olhar, tem que ser rápido, tem que ser preciso, tem que ser na hora. Passou meio segundo, você já perdeu. Me dá uma raiva quando você focou, daí você vai ver a foto tá desfocada e você perdeu. Dá uma raiva nisso, dá né? raiva, mas acontece com todo mundo. Com o Haroldo aconteceu, com o V8 aconteceu, comigo aconteceu. Então, assim, faz parte do processo profissional da gente. Só erra quem faz, não é, Rodrigo? Exatamente. Quem não faz, não erra. Então, agora, quem quiser fazer parte do Fotoclube de Valinhos, como é que faz? 2 caminhos. Grupo do Facebook, só ir lá, pedir para ser adicionado, o famoso ADD, né? Me ADD aí. E como tá no Facebook? Fotoclube? Fotoclube Valinhos. Se quiser até dar uma pesquisada ali, você vai achar ele. Tá tudo juntinho, Fotoclube Valinhos. É esse que você pôs a foto do Fusca? Olha lá, a foto do Fusca do nosso amigo Rafael Teixeira. Esse já é. Ele já tá dizendo aqui, minha contribuição, hein? Sim, isso. Olha lá, uma foto muito legal. E a outra opção, eu acho que a mais instantânea é o Facebook e o grupo, mas se você quiser também, você pode através do e-mail fotoclubevalinhos@uol.com.br. E por que nós usamos esses meios de comunicação? Porque eles estão instantâneos. E no Facebook aproveitamos para divulgar as imagens também. Exatamente. E aí agora nós temos tanta história para contar ainda. Estava olhando aqui a nossa programação, né? É engraçado, parece que todo mundo me resolveu. Eu esqueci de desligar o celular, né? Agora é uma brincadeira isso, né? Mas Falo nada. O outro eu desliguei. O Ulisses é uma pessoa
solicitadíssima. Que é isso? E fica só tocando lá, só deixa chamando, ele lá. né? Tá lá, mas tá longe, as pessoas não devem estar. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Tinha que ser esse som agudo. Vai ficar esperando. Você que tá dando ligar pra mim, tá ouvindo a 105,9, deixa. Daqui a pouco eu converso com você, tá? Espera aí, né? Espero, porque agora nós estamos falando das coisas, das paixões da vida. Achou ali o Fotoclube? Então. Você pôs tudo junto? É tudo junto? Fotoclube Valinhos. Vamos lá, então. Vamos ver se agora vai. Nada ainda, tá lento, alguma coisa. Tá indo. E nós ainda temos todo esse caminhar, inclusive a questão de fotografia, no sentido de workshops que precisamos realizar esse ano, né? Vamos ter agora mais uma reunião aí para fechar algumas questões. E daí, a partir daí, saída fotográfica, varal, workshops, saída fotográfica, varal, imagem, conversa. Quando que vocês se reúnem? De repente, alguém que está ouvindo a gente agora gostaria de ir lá, ter um contato com vocês, participar mais efetivamente do grupo, sem... Ó, por isso que não é. Sem ser a questão da mídia digital, o caminho principal que todo mundo se encontra é o varal, e as reuniões, por enquanto nós estamos ainda, como nós não formalizamos ainda a associação, tá os grupos, os fundadores primeiro, porque praticamente os fundadores são a diretoria, está se reunindo, traçando os nortes, nós vamos seguir, e assim que tiver formalizado, aí sim, vai ter as reuniões físicas, mas sempre o encontro toda a terça-feira, terceiro domingo, né? Terceiro domingo de cada mês, junto lá com o pessoal do carro antigo, da exposição, Estação das Artes, estará lá, vá junto, participe, esteja no grupo, vê qual é a temática e é a partir daí. E logo vão ter esses encontros presenciais, sim. Aqui nós temos programação olha só, que estava programado, ainda não conseguimos. Marcos Parodi, fazer oficina. Rodrigo, com a capacidade que ele tem, ele fica jogando a bola, mas até hoje, o olhar desse rapaz aqui, se eu tiver 10% um dia, eu vou ficar feliz. Imagina. Porque a Bárbara nós já temos quase parecida, né? Conheço a fera. É uma figura. Então tem muita história que a gente vai contar, e uma das formas de contar é partilhando conhecimento e partilhando imagens. Sim. Então isso nós vamos fazer sempre. Então nesse momento, ou através do grupo do Face, ou através do e-mail fotoclubevalinhos@uol.com.br, você tem informação. Para mim, eu iria pro Face, o grupo é muito mais tranquilo. E sim, haverá muito varal, muita saída. Acho que provavelmente faremos uma saída em breve, né? Daqui 2 semanas no máximo. É isso, só falta definir a temática. Quando vocês falam em saída, vão todos pro mesmo ponto, ou não? Sim. O que a gente estava pensando dessa vez, a nossa diretoria está mandando alguns ofícios para alguns locais, como o Observatório, a Fonte Sônia, para a gente fazer essas saídas fotográficas em locais que são particulares, né, Roseli? Só que a gente vai ter que ter um grupo fechado, porque a gente não pode, por exemplo, 150 pessoas vão... Aí não tem jeito, né? É um pouco foge complicado. do controle. Exatamente. Né? Então, assim, por mais que a gente conheça todas essas 150 pessoas, a gente tem que ter um controle pelo espaço particular que não nos pertence. Então, nós temos que estudar tudo isso em reunião para ver como a gente faz. Das outras vezes que nós fizemos, a primeira vez foi uma questão só da diretoria, né, dos fundadores. Dessa vez agora foi o tema foi aberto, o tema foi aberto, democrático. Olha, nós colocamos no Face, vamos fotografar Fuscas, e aí apareceram algumas pessoas que se interessaram, além dos fundadores, né? Então eu acredito que essa é a melhor forma, a forma mais democrática da gente fazer esse tipo de atividade fotográfica e expor nesses varais fotográficos. Então, as próximas saídas nós vamos tentar fazer dessa forma, porque é uma forma que dá certo, né, Ulisses? Dá certo, perfeito. E é um aprendizado, né? E as pessoas ficam contentes de ver as fotos ali expostas. Fala, poxa, minha foto está ali, que legal. Isso é como uma grande exposição que fica lá, agora está tendo lá na Câmara dos Fotógrafos da casa. As cores de Valinhos, né? Vi umas fotos lindíssimas. É legal, as pessoas estão ali vendo o seu trabalho. Então, um varal de público mais popular chega rápido o negócio, exatamente, né? E aí causa um impacto, causa curiosidade, causa a vontade de você também querer fazer parte, não é? Então eu senti isso ontem.
Aquele varal me chamou a atenção, achei muito legal. Já fui conversar com vocês, Legal. que é para a gente ajudar, fazer parte disso. Nem que seja como esse momento, estamos aqui divulgando, estou fazendo parte do grupo, estou divulgando a ação de vocês, e que ela seja assim. Então vai ter lá na terceiro domingo, dá uma ligadinha antes, não esquece de avisar aí que nós vamos ter o varal, o tema é tal, né? A gente está aqui para isso, a gente é a voz da nossa agência, temos que andar juntos, não é? Muito obrigado, eu já estou pensando aqui em te adicionar, assim que eu chegar em casa, eu vou te adicionar lá no Facebook. E vai me informando. Exatamente. Que aqui caiu, aqui, ó, a gente às vezes ficou meio perdida, né? Que é tanta mídia social, que é Skype, é o Facebook, às vezes né? Mas a gente vai passando a informação. Acho que é desta forma. E eu tenho que parabenizar você, Rodrigo, Ulisses, todos que fazem parte do grupo, porque a fotografia é o registro, né? Eu posso escrever e também é o registro. Mas quando o registro está aliado à fotografia, ele ganha um valor muito maior. Quando você precisa das coisas da história, onde você vai? Onde tem os registros. Felizmente, eu já tive uma boa contribuição, porque fizemos os 100 anos dessa paróquia maravilhosa, fizemos os 50 anos da Santa Casa, os 40 da PAI, dos patrulheiros, os 20 anos da Associação dos Aposentados. E aí onde você vai? No registro que alguém um dia fez. Tinha fotos que alguém fez que me possibilitou retratar um tempo, não é? Exato. Então, acho que é isso aí. Vocês fazem a parte, eu vou fazendo outra e juntos a gente faz um montão, não é? Grande mosaico, né? E é maravilhoso porque a gente está fazendo isso pelo prazer próprio, mas também pela sociedade ao todo, assim, como um todo mesmo. É importante a gente ter dar essa contribuição, né, Ulisses? É uma contribuição, sim, que nós temos que dar, porque Ulisses já está começando não, mas ele já é conhecedor. A partir do momento que você tem uma câmera, você tem a vontade, e você já viu que as pessoas têm um olhar diferente, e ele está tendo um olhar diferente, nós já conversamos sobre fotografia. Foi, Ulisses, aquela foto que eu fiz de você em cima da moto, tal, você fala, eu lembro, poxa, aquele ângulo tá legal. A partir do momento você já tem esse compromisso, estando no Fotoclube, é um compromisso que a gente tem agora com a sociedade de Valinhos, né? Com não só a sociedade artística, mas é o registro da história e da memória de uma cidade, de uma região, que Valinhos não é uma cidade hoje, né? Eu acredito nisso, Roseli. Valinhos faz parte de um conceito muito mais amplo chamado região metropolitana de Campinas. Então, do nosso jeito, a gente vai contribuir para preservar a história e a memória, como o Haroldo fez, como o V8 fez, como outros grandes fotógrafos fizeram, até mesmo o Hércules Florence, lá atrás, né, na Vila de São Carlos, que hoje é Campinas. Então, nossa contribuição. E o fotoclubismo. O fotoclubismo é fantástico. Nós temos vários exemplos aqui na região, em Campinas. O Fotoclube Bandeirantes, em São Paulo. Então, eu tenho certeza, Valinhos já estava preparada para receber um fotoclube. Não é pioneiro, mas é uma coisa que é muito bem-vinda, não é? Exatamente. Então, é isso que a gente está querendo fazer. Já está fazendo, né, Ulisses? Já estamos. E a gente precisa da ajuda, não só da sociedade, mas da rádio, né, de vocês. O Ulisses já veio com o Dunga, né? Dunga, já participamos lá no então, primeiro. Assim, é isso que a gente precisa. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço. A mídia está dando uma ajuda para a gente. Estão contribuindo, né, bastante com a gente, parceiros mesmo. E os nossos amigos do Facebook estão ajudando também, né, Roseli? Todo mundo dissemina, a boa coisa vai logo. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer assim que vocês, Fotoclube de Valinhos, estão agora escrevendo o nome na história dessa cidade. Porque a partir do momento em que a gente registra, de alguma forma, seja ela escrita, seja ela falada, ou seja ela fotografada, a gente está registrando também o nosso nome, porque é vocês que estão fazendo uma assinatura, isso. Como, né, foi uma vez o Haroldo, como foram outras pessoas, agora a vez do Fotoclube. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns por essa coisa tão boa que é disseminar o conhecimento.
a gente não leva nada, né? Não é só o meu. Viu? A gente não leva nada dessa vida. A gente não tem leva. que ir trocando. E aquilo que a gente recebe tem que dar também, não é? Essa é a regra. Quem partilha, recebe de volta. Com certeza. Quem ensina, aprende 2 vezes. Muito bem. Então, olha, eu quero parabenizar, dizer para vocês que o espaço está aberto. A hora que quiser. Tem novidade, liga, a gente está aqui sempre à disposição. Ulisses, mais uma vez, parabéns, né? Mais uma faceta do Ulisses que a gente vai conhecendo. Rodrigo, que já conheço há tanto tempo, grande jornalista e agora presidente do Fotoclube de Valinhos. Então, parabéns e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Mandar um abraço pro Fernando. Grande Fernando. Né? E deixar só um recadinho para as pessoas que tiverem vontade de aprender a fotografia, de curiosidade. Entra no Facebook, acessa Fotoclube Valinhos. Eu acredito que vale a pena você só conhecer ou você fazer parte. É uma atividade prazerosa para a gente e a gente vai receber todo mundo com muito prazer, com muito carinho. E é isso. Muito obrigado, Roseli. Muito obrigado mesmo pela Rádio Valinhos. Eu não sei o nome Tiago do Filigói. O Tiago Filigói. Obrigado, Tiago. Desculpa dos telefones aqui. Faz parte, né, Tiago? E a todos que escreveram também pra gente aqui, né? A respeito do Fotoclube. Muito obrigado pela oportunidade. Tomara que a gente volte mais vezes. Vai aqui, voltar, né? Com certeza. Sabe que dentro dessa questão aí, a saúde é que não me permite fazer mais coisas, mas está indo. Falou em fotoclubismo, né? No caso de clubismo mesmo. Ainda tem mais 2 projetos pessoais meus. Cineclube e ainda um motoclube. Opa, tá Então, chegando então. Caminhando. Eu aprendi, sabe com quem não? Vê se adivinha. Quem depois sai atrás da vareta. Já disse quantas vezes eu falei isso, hein? Solta o rojão e corre atrás da vareta. É o assim tempo que todo. funciona. E o pessoal um dia perguntou pra mim assim, para fechar mesmo, já falei isso e vou repetir de novo. Alguém que tivesse que fazer assessoria de imprensa, toda vez eu indico a dupla lá. Que bom. Sempre fala, quer alguém que, pra mim, se eu tivesse que contratar, eu contrataria, são essas 2 pessoas, Roberto e Roseli, RR. Olha aí, você viu? AR2, você viu? O R2. Pusemos o nome certo, né? Foi. Ó, 2 R's lá em dupla. Dupla e muito competentes. É isso aí, eu agradeço o elogio. Na segunda-feira você recebeu um elogio assim ao vivo? Merece. Obrigada, Ulisses, obrigado. Você sabe que mora no coração que o Ulisses fez uma participação comigo lá atrás, quando a rádio ainda não era oficial, né? Mas durante muito tempo a questão jurídica a gente tratou aqui, não é? E sempre que precisar, disposição sempre. Legal. Muito obrigado, então. Bom dia. Agradeço. Bom Obrigada, dia a todos. Obrigado. Obrigada.